Agora falará pelo amicus curiae, Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, Dr. José Luiz Wagner. Também disporá do tempo regimental de 10 minutos. Excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo Procurador-Geral da República, ilustres colegas e serventuários presentes. Inicialmente, eu quero homenagear esse Supremo Tribunal Federal pelos seus 130 anos de existência, e particularmente cada um dos senhores ministros que tem feito do mesmo uma trincheira contra o avanço do autoritarismo que tenta se estabelecer em nosso país. Vossas excelências honram esse tribunal e serão lembrados na história do nosso país pela coragem e discernimento com que tem defendido nossa democracia. Parabenizo ainda o ministro Luiz Fux pelos 10 anos nesse tribunal. Excelências, tendo em vista as manifestações dos colegas que me antecederam, eu vou me limitar a destacar alguns pontos específicos da questão discutida. Primeiro, tem que ficar claro que é inviável decidir pela procedência do extraordinário, de modo a limitar territorialmente a coisa julgada oriunda da sentença proferida em ACP, sobre o fundamento do decidido no tema 499 da repercussão geral. O que acontece? O tema 499, ele versa sobre o conteúdo do artigo 2º-A, que é dispositivo incluído na Lei 9.494/97, pela medida provisória 2180-3501, e que não se confunde com a redação dada ao artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública pela Lei 94/94 de 97. Segundo, na descrição do tema 499, foi estabelecido expressamente que o seu objetivo seria definir se a abrangência, definir se abrangeria somente os filiados à data da propositura da ação ou também os que no decorrer alcançaram essa qualidade. Era exatamente essa a definição. Embora tenha constado na tese fixada que a decisão proferida em ação ordinária movida por associação em representação processual somente alcança os filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, o fato é que essa última questão, essa última ressalva, ela não foi objeto de discussão aprofundada por esse plenário, como se pode ver pela leitura dos votos proferidos e das discussões havidas, né? Em terceiro lugar, tratou-se naquela oportunidade de ações coletivas de rito ordinário, que tratam de representação processual, tendo sido expressamente ressalvadas as ações civis públicas, que tratam da substituição processual. E eu diria mais, essa ressalva me parece que abrange o mandado de segurança coletivo e ações civis, ações de substituição processual de entidades sindicais, por exemplo. O segundo aspecto a destacar é que no âmbito da medida cautelar na ADI 1576, que tem sido mencionada pelos bancos, houve tão somente a manifestação de que não se observou em juízo perfunctório a existência de fumus boni juris hábil ao deferimento do pedido de liminar. E mais, por ocasião da conversão da medida provisória sequencial 1570-5 de 97 na lei 94/94/97, não houve o necessário aditamento da petição inicial, de modo que a ADI 1576 foi julgada prejudicada, sendo-lhe negado seguimento em 17 de julho de 1997. Essa decisão transitou em julgado. Mas também existem aspectos práticos que não podem ser desconsiderados nesse julgamento. Primeiro, o fato de que o reconhecimento da limitação de efeitos discutida implicará na proliferação de ações, sejam elas coletivas em cada comarca, como disse o colega que me antecedeu, ou sejam elas estaduais, como agora diz o colega representante dos bancos, e certamente no futuro ele dirá que terá que ser em cada uma das comarcas, né? Assim como existirão milhares de ações individuais e plurimas, porque se perderá totalmente a confiança no sistema das ações coletivas, né, no direito coletivo que está se construindo há tantos anos no país, né? Havendo dúvida sobre o que fazer, logicamente, o mais conveniente será fazer tudo, ajuizar ações em cada comarca, em cada estado, ajuizar ações individuais, plurimas, sobrecarregar o poder judiciário, evidentemente, né? Também não tem qualquer fundamento o argumento de que os juízes de primeiro grau estariam extrapolando sua competência ao decidir as ações coletivas. Primeiro, porque a eficácia ampla de suas decisões
é da natureza da atividade judicante. Segundo, porque suas decisões são revistas pelos tribunais estaduais ou regionais e tribunais superiores na forma da lei. Assim, não há juiz de primeiro grau que decida a questão relevante de forma isolada, sem submissão às demais instâncias, né? Esse discurso é completamente vazio, ele é despropositado, ele destoa da realidade do sistema jurídico que nós vivemos, sob o qual nós existimos e trabalhamos. Por outro lado, como seria possível, excelências, compatibilizar a eventual constitucionalidade do dispositivo questionado com a regra do parágrafo 2º do artigo 109 da Constituição Federal, que estabelece que as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na sessão judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, ou onde estiver situada a coisa, ou ainda no Distrito Federal. Tal regra, que segundo esse tribunal abrange também as autarquias e fundações federais, implicaria em que qualquer desses juízos teria jurisdição em todo o território nacional, enquanto os juízes estaduais não. As decisões dos primeiros em ações coletivas beneficiariam todos que residem no país, e as decisões dos segundos não? Como saberão os autores das ações coletivas em quantas comarcas ou estados entrarem em cada demanda? Em se tratando de substituição processual, esse controle é impossível. Não é se saber de quem é associado e onde residem os associados. Não, nós estamos falando de um público indeterminado. A substituição pela natureza, ela abrange um número indeterminado de pessoas. E como ficaria a situação dos brasileiros que residem no exterior, excelências, né? Estaria se negando a eles o benefício das ações coletivas, por eles estarem residindo no exterior? Por exemplo, no caso do sindicato dos servidores do Itamaraty, a eles seria negado isso? Bem, importante lembrar que a decisão que vier a ser proferida em julgamento poderá ter efeitos para muito além da própria ação civil pública, né? Porque se está discutindo, na verdade, a questão relativa à abrangência da coisa julgada no que diz com a substituição processual. Então, isso deverá afetar também mandados de segurança coletiva e ações judiciais movidas por entidades sindicais, né? O que representa um prejuízo enorme para a coletividade. Por outro lado, como até agora esse Tribunal Superior entendia que a matéria não era constitucional e prevalecia o entendimento do STJ, contrário à limitação da jurisdição, necessariamente terão que ser modulados os efeitos de decisão que reconheça a constitucionalidade do dispositivo questionado. Caso contrário, o prejuízo dos cidadãos brasileiros será imenso, já que milhões estão confiando nesse momento nas ações coletivas ajuizadas há muitos anos. Eventual limitação dos efeitos das decisões proferidas, ou que venham a sê-lo, resultarão que a maioria desses cidadãos terão que ajuizar demandas individuais ou plurimas, cobrando créditos já total ou parcialmente prescritos. Não é admissível, portanto, excelências, a circunscrição dos efeitos de decisão proferida em sede de ação civil pública aos limites territoriais pelos quais é organizada a jurisdição. E, se for admitida tal limitação, necessário que os efeitos dessa decisão atinjam somente as demandas que vierem a ser ajuizadas a partir de agora. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor José Luiz Wagner.